Fala aí, galera! Salve torcida tricolor, voltando depois desse dominguinho de folga aí, graças à dona data FIFA que permitiu essa raridade, né? Que é ter um domingo de folga de volta para um dia muito importante, né? Hoje é o dia tão esperado do sorteio dos grupos da Copa Libertadores. Eu sei que vocês estão muito ansiosos aqui, eu estou também, então vai ser uma noite bem movimentada, uma noite bem agitada para todos os clubes envolvidos na Libertadores, os clubes brasileiros principalmente, não só para o Fluminense. E logo mais, live, evidentemente, aqui no canal do Lessa, mas com uma novidade, em conjunto com o Raiz Tricolor. Eu e Gabriel Amaral vamos fazer essa live juntos aqui para acompanharmos esse caminho que será traçado para o Flu nesta Libertadores 2023 a partir das 7h45. A gente já vai estar ao vivo, o Gabriel deve entrar um pouquinho depois, mas enfim, esperamos vocês. Vamos fazer essa live aqui especial juntos para conhecermos aí os primeiros adversários do Fluminense nesta Copa Libertadores. O sorteio está previsto para acontecer a partir das 9 da noite. Antes das 9, nada deve ser sorteado, inclusive tem o sorteio da Sul-Americana antes. Então a gente vai já abrir essa live para passar, explicar o passo a passo também, a metodologia ali do sorteio e, obviamente, fazer algumas projeções, que é de acordo com os potes, a gente já dá para ter uma ideia de quem o Fluminense poderá enfrentar nessa fase de grupos. Então vai ser bem bacana, vai ser muito legal e a gente, evidentemente, conta com a audiência de todos vocês nos dois canais de preferência, né? Dá para assistir nos dois, lá, dar like nos dois, enfim, vai ser bem maneiro, tá bom? Então, mais tarde nos vemos. Só que antes, para voltar já com tudo, começar bem a segunda-feira, trazendo informação, deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado. Eu estava com esses números no final de semana, mas não tive como trabalhar. E eu vou trazer aqui para vocês. Hoje, o GE. Globo publicou uma matéria também, já bem completa sobre o assunto, que é o orçamento do Fluminense para a temporada 2023. A projeção aí de orçamento para este ano, já tinha muita gente perguntando sobre isso. Enfim, agora já temos aí os dados, os números, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, trazer, evidentemente, esses números, e a gente pode debater por aqui, porque é um orçamento bem conservador. E, para mim, a diretoria acerta nesse sentido, e eu vou explicar por que eu penso isso. Antes, deixe só o like rapidinho, não esquece, larga o dedo aí no like, não custa nada, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Estamos pertinho de bater essa meta de 50 mil inscritos, hein? Muito perto para sortear uma outra camisa do Fluminense aqui para vocês. Talvez, quem sabe, até na live de hoje, né, a gente não consiga bater essa meta de 50 mil. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui todos os dias interagindo e apoiando o meu trabalho. Vocês são fundamentais aqui no dia a dia do canal do Lessa. Então, bora falar do orçamento que, pegando carona nessa matéria aqui do GE, que foi publicada pelos amigos Gustavo Garcia, Thiago Lima e Davi Barros, com a previsão de orçamento para esta temporada 2023. Lembrando que o Conselho Fiscal já emitiu parecer favorável para essa previsão de orçamento, que está estipulando aí uma arrecadação bruta no ano na casa de 365 milhões de reais. Bom, o orçamento que vai ser votado prevê 90 milhões em vendas de atletas, mesmo quantia que foi orçada no ano passado, 83 milhões em receitas de direitos de transmissão, 71 milhões em premiações, né? Como eu disse, receita bruta na casa de 365 e com uma estimativa de lucro de 13 milhões e meio de reais ao final da temporada. A gente tem aqui, ó, receita bruta 365, receita líquida 347 milhões 215 mil, despesas na casa de 333 milhões de reais, com o lucro, portanto, aí de 13 milhões e meio, arredondando aqui. Receitas com desempenho esportivo, né? O clube tem projeções conservadoras em relação ao desempenho esportivo, sexto lugar no Campeonato Brasileiro, chegar às quartas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores. Está aqui. Acho que a diretoria acerta aqui, tá, gente? Na minha opinião, pelo menos. É um orçamento conservador. E aí eu já vi nas redes sociais torcedores rivais aí zoando, né? Falando que é orçamento de time pequeno. Assim, rede social permite toda sorte de idiota falar qualquer besteira, né? Principalmente quando se envolve clubismo, futebol. Nesse caso aqui, o Fluminense está fazendo um orçamento com os pés no chão.
né, está fazendo, está prevendo o pior cenário, porque se as coisas caminharem como a gente deseja, como a gente quer, como o clube almeja, o resultado ele vai ser muito mais favorável. Mas o clube trabalha com os pés no chão, porque estamos falando de futebol. E quando a gente fala de futebol, tudo pode acontecer. A gente cria uma expectativa alta, mas quando a bola rola, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso, essa previsão de orçamento, na minha opinião, ela é bem correta, ela é justa e ela não está aqui, não foi feita para enganar torcedor. É a percepção que eu tenho. Né? O Campeonato Estadual, o Fluminense já está na final. Se eles colocar no Campeonato Brasileiro, ano passado foi terceiro, a gente sabe que esse time tem totais condições disso. Quarta de final da Copa do Brasil, idem. O Fluminense foi até a semifinal do ano passado. E oitava de final da Libertadores, idem mais ainda. Né? Esse time tem mais que totais condições de chegar, né, de chegar à fase mata-mata. E aí, a partir daí, a gente não sabe o que vai acontecer, vai depender do adversário, vai depender do caminho que será traçado, de como a coisa vai se desenhar dentro da competição, os times que vão passar, aí é imprevisível. Agora, por mais que venha um grupo forte, um grupo que, enfim, vai dar trabalho, o Fluminense tem totais condições de estar nas oitavas de final da Libertadores. Então, por isso, eu acho que a diretoria acerta bastante em fazer um orçamento com os pés no chão, né, sem colocar metas altas, porque aí você eleva seus gastos, contando que vai entrar um dinheiro de uma semifinal de Libertadores, de uma semifinal da Copa do Brasil, e esse dinheiro não entra, e aí você faz o quê? Né? Aqui, ó, diz que na proposta apresentada, a justificativa é de que se trata de competições extremamente desafiadoras, onde a disputa de mata-mata reflete o momento em questão da equipe. É isso, com graus de dificuldades elevados. E que manter estimativas conservadoras gera não apenas equilíbrio orçamentário, bem como autonomia financeira para o ano de 2023. Dois objetivos já cumpridos, né? Ficar entre os quatro da Taça Guanabara e também chegar à final do Campeonato Carioca. Aqui tem mais detalhados de bilheteria, de premiações, direito de transmissão, enfim, tem todos os números aqui bem detalhados. Depois eu vou publicar nas minhas redes sociais, né, os números lá com mais detalhes, com prints, para que vocês possam, quem quiser, né, nem todo mundo tem paciência de ler isso, mas quem quiser ler, eu vou colocar lá também. Para bater as metas de 2023, o orçamento prevê a venda de atletas, e aí esse montante está em torno de 90 milhões de reais. De acordo com a proposta, a estimativa para a próxima janela de verão europeu, principalmente, é vender alguns atletas para que a meta de venda seja alcançada. O documento diz ainda que, pelo momento atual do clube, a meta é mais viável em ser alcançada do que na temporada passada. Bom, quais jogadores serão vendidos? Se os principais não serão, como o Ares, como o André, né, como... Acho que os dois seriam os alvos mais fáceis, entre aspas, hoje, né, para o mercado, que são jogadores mais jovens. Se você não vai vender jogadores, quem você vai vender? Pode ser o Nino, por exemplo, mas o Nino não vai ser por um valor tão alto assim. Pode ser um garoto, né, de Xerém, que venha, arrebente, e aí pode ser vendido, mas não sei se em que patamar seria essa possível venda, né? Enfim, então isso para mim é uma incógnita na real. Vai depender muito do que vai acontecer no ano. A não ser que o Fluminense fosse eliminado na Libertadores, já batendo na madeira aqui, antecipadamente, e aí uma venda pode acontecer, mas enfim. Isso aí é uma coisa que está um pouco, para mim, um pouco mais nebulosa. Aumento de bilheteria, está falando que aumento de bilheteria também, prevê um aumento aí de mais de 44% na comparação com o ano passado, que o Fluminense obteve 21,5 milhões e espera receber e alcançar a marca de 31, um pouco mais de 31 milhões de reais com bilheteria. E aqui mais outras metas, classificação do clube para a fase de grupos da Libertadores, aumento do engajamento com o torcedor nos estádios, fruto de um time mais competitivo, aumento do número de sócios torcedores em 2022, uso do Maracanã durante o ano todo. O Maracanã esteve fechado até 2 de março, repatriação de um ídolo mundial, Palmeiras Xerém Marcelo, que estimula e motiva ainda mais a torcida a comparecer no Maracanã. E tem também um aumento da folha salarial, que neste orçamento de 2023 representa aí um aumento de 10,85% nas despesas com salários, que é um aumento gradual que a diretoria vem fazendo ao longo desse tempo, né? De acordo com a proposta, o aumento está alinhado à progressão anual de investimentos, é isso. Lembrando que jogadores chegaram, que não têm salário baixo, por exemplo, Marcelo,
o próprio Keno, mas outros também saíram, quase um time inteiro praticamente do Fluminense saiu. Óbvio que são jogadores que têm um salário um pouco mais baixo, mas de qualquer forma desafoga aí um pouco a folha salarial. Então aqui o que está ordenado do clube ficou em pouco mais de 128,5 milhões de reais, gastos com salários, encargos, benefícios com funcionários e direito de imagem, pouco mais de 44,5 milhões de reais. Aqui também tem tudo mais detalhado. Então é isso, acho importante trazer esse assunto aqui, para vocês terem uma noção de como está sendo projetado esse orçamento para 2023. Então a gente tem metas conservadoras, e se essas metas forem batidas, como a gente espera, então automaticamente, lá no fim das contas, no final, vai aumentar o lucro, né, dessa previsão de orçamento. Tomara que isso aconteça, é provável que isso aconteça, pelo que o Fluminense vem fazendo desde o ano passado, mas é isso, né? Competições mata-mata, depende muito do momento, é tudo circunstancial. Ano passado, o Fluminense tinha totais condições de eliminar o Corinthians e acaba por ser eliminado justamente numa dessas situações circunstanciais em que o Nonato sai, desequilibra o time todo, o André está suspenso, e aí de uma hora para outra você se vê numa situação extremamente complexa. Por isso que é difícil prever alguma coisa dentro do futebol, e aí é melhor a gente jogar a expectativa um pouco mais lá embaixo, para que se as coisas derem certo, a gente comemora uma evolução e um crescimento também desses números. Beleza? Deixe aí sua opinião, seus comentários, seu like também, que é sempre muito importante. Tamo junto e mais tarde, tamo mais junto ainda para o sorteio da Libertadores aqui no canal do Lessa, no Raiz Tricolor com Gabriel Amaral. Vamos que vamos, porque essa noite promete. Valeu, galera. Um abraço.